Olá pessoal, eu me chamo Vitor e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Power BI e dessa vez eu vou ensinar você como destacar vários meses aí num gráfico no Power BI usando a linguagem DAX. Então bora pro vídeo. Bom, aqui no nosso Power BI Desktop vamos aqui olhar a nossa modelagem de dados e novamente, mesma coisa, vamos precisar de duas tabelas de calendário, uma de calendário cor e uma de calendário normal. Tem um vídeo aqui, no primeiro vídeo nós fizemos um destaque apenas de um mês selecionado, então aqui eu consigo destacar só um mês apenas, quando eu clico em 2 meses não destaca, apenas um mês. Nosso objetivo agora é poder destacar vários meses, Então bora lá. Vou fazer junto com vocês aqui, Se eu errar, vai fazer parte do vídeo o erro. Tá, primeiramente, o que a gente precisa configurar aqui no Power BI? Que a gente precisa conseguir selecionar e mostrar mais de uma seleção no mês, Então, quando eu selecionar aqui janeiro, fevereiro, eu tenho que trazer mostrando aqui janeiro e fevereiro, Eu vou criar uma medida nova aqui, tá? E vou criar uma medida para o mês selecionado para a gente poder ir quebrando aqui. Vou colocar aqui mês selecionado. Vou colocar aqui mês selecionado. Vou tentar fazer rápido, tá, pessoal? Para o vídeo não ficar longo. Vou criar uma variável mês selecionado igual e vou já passar aqui um retorno da minha mês selecionado. Tá bem. Vamos usar aqui por padrão a Selected Value para ver que ela, nesse caso, ela não vai ser suficiente, tá? Vamos pegar aqui a Selected Value e vamos retornar aqui mês selecionado. Eu vou trazer essa medida aqui para dentro de uma tabela aqui e vou trazer aqui o resultado. Então, quando nós selecionamos um único mês, a informação ela aparece aqui, janeiro. Porém, quando nós selecionamos mais de um mês, fica todo em branco, tá? Então, para isso, nós vamos ter que fazer um artifício aqui para poder aparecer todos os meses que nós estivermos selecionando. Deixa eu só ocultar aqui essa coluna para esse campo virar uma medida. E o que vamos fazer agora é o seguinte. Dentro dessa medida mês selecionado, eu vou criar outra variável, tá? Que vai permitir nós conseguir mostrar ali todos os meses que nós estamos selecionando. Então, qual variável é essa? Eu vou colocar aqui como mês junção. Vou deixar assim mesmo, tá, pessoal? Qualquer nome da variável. E aqui, vamos mudar aqui. Aqui não vai ser mais a Select Value, tá? Então, eu não vou explicar essa função que eu vou usar aqui, mas é a Select, tá? Então, eu vou passar aqui. Em outro vídeo eu explico a função select, tá? Para o vídeo ser mais rápido. Eu vou passar aqui então, dentro dessa mês junção, eu vou colocar aqui que vai ser uma... Eu vou usar a função concatenar aqui, concatenex, concatenex. E aqui nós vamos passar como argumento tabela a variável que nós criamos, que é a mês selecionado. Mês selecionado. E aqui nós passa a expressão, tá? Então, qual que é a expressão dessa concatenex? Que é a nossa de calendário, date, mês. Então, com isso, o que vai retornar para nós vai ser uma cadeia. Antes disso, eu vou passar aqui o delimitador. Eu vou usar como delimitador dessa concatenação
vírgula, tá? Então, quando nós retornarmos aqui agora ó, o mês junção, ele vai retornar aqui para nós todos os meses que estão selecionados. Então, como eu estou aplicando o filtro para todos, já está retornando todos os meses. Mas quando nós clicamos em janeiro e clica em fevereiro, ele traz janeiro, vírgula, fevereiro. Tá? É isso que nós precisamos. Então, tá. Temos uma parte importante aqui, que é esses meses. Mas aqui é o seguinte, ó, quando nós não estiver selecionando nenhum mês, eu não quero que traz todos os meses. Eu quero que traz em branco, né? Para a gente poder fazer o comparativo ali dos meses selecionados e os meses não selecionados. Então, o que nós podemos fazer aqui no retorno? Podemos usar a função if, né? Ela é muito importante aqui no Power BI. E dentro dessa função if, a gente vai colocar a função isFilter, tá? Que é a função para verificar se existe filtro em uma tabela, tá? Então, qual que é o argumento que nós vamos passar aqui? Qual tabela? Vamos passar a tabela de calendário cor. Date, mês. Pode ser, vou passar assim mesmo. Então, se existir filtro nessa tabela de calendário cor que nós estamos selecionando, se for verdadeiro, né? Se for igual a true, porque é verdadeiro, se for verdadeiro, eu quero que ele olhe para mês junção e traz o mês selecionado. Se não for verdadeiro, tudo isso aqui, eu quero que retorna em branco mesmo, tá? Então, ó, quando a gente dá um Enter aqui e for analisar, ó, tá vendo que não tem nenhum filtro selecionado e agora está aparecendo tudo em branco, que é o que a gente pediu ali na medida. E quando eu seleciono aqui um mês, ele já traz o mês, e se eu seleciono mais de um mês, ele traz apenas os meses selecionados, tá? Perfeito, muito bom. Então, mais uma coisa aqui que a gente já fez na nossa medida para poder funcionar essa dinâmica de destacar os meses selecionados. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar agora uma nova medida, que vai ser a medida das cores, né? Das cores. Então, eu vou vir aqui. Vou colocar cor do gráfico e vou colocar aqui 2, tá? É igual. Agora, vamos passar então a variável cor padrão. Vamos passar novamente a variável cor destaque, tá? Igual. E aqui vamos passar a variável. Eu vou trazer aqui a variável que é a mesma medida já existente, tá? Eu só vou puxar essa medida aqui para dentro dessa nova medida. Vou trazer aqui então mês selecionado. É igual o mês ali que a gente acabou de criar. Então, aqui, ó, mês, deixa eu ver se eu acho aqui, é porque está muito grande aqui a fonte. Então, aqui, ó, mês selecionado. Então, ó, bem simples nós estamos fazendo aqui. Nós estamos pegando dentro da medida cor gráfico, criando as variáveis cor padrão e cor destaque, pegando a variável mês, pegando a medida mês selecionado, que é essa aqui, e trazendo dentro dessa variável mês selecionado. E aqui eu vou criar a variável mês do gráfico, mês do eixo, né? É mesmo mês do eixo que está ali no gráfico. Aqui vamos trazer então pode ser a própria selected value, tá? Aí aqui sim pode ser usar a selected value, a de calendário, date, mês, tá? Então vamos fazer o retorno aqui. Por hora então eu vou retornar o mês eixo, né? Um mês selecionado aqui já, né? Um mês selecionado. Eu preciso adicionar aqui, ó, 0, só para validar essa medida. Beleza. Então, aqui dentro dessa mesma medida, dentro dessa mesma coluna, eu tenho um mês selecionado, que é uma medida, né? E vou trazer a cor gráfico aqui, para vocês
observar. Então, repare, se eu clicar em janeiro, vai aparecer para os dois. Se eu clicar janeiro, fevereiro, vai aparecer janeiro e fevereiro para os dois, porque dentro da medida cor gráfico, eu estou retornando da mesma medida mês selecionado aqui, ó. Mês selecionado está puxando aqui. Agora, a gente precisa fazer a validação, tá? E o que nós precisamos fazer? Precisamos criar uma medida que, olhando para dentro desse gráfico, ela consegue enxergar o mês desse contexto aqui, na horizontal, e identificar se esse mês existe nessa medida aqui de mês selecionado. Essa é a lógica que nós vamos fazer. Vamos criar uma medida para, quando estiver aqui no contexto desse gráfico, aqui na horizontal, ele identifica se existe alguma função ali, alguma medida que está retornando esse mês, né, nesse contexto. Tá? Então vamos lá, o que nós precisamos fazer então? Dentro da cor gráfico, eu vou criar aqui então, dentro aqui do retorno aqui mesmo, ó, eu vou criar aqui em retorno, eu vou começar pelo if, tá? Então vamos lá. O que nós precisamos passar aqui? Existe uma função que é a contineString, que é essa aqui, ó. Ela verifica se ela retorna verdadeiro se em uma cadeia de texto contém outra cadeia de texto, tá? E não diferencia maiúscula de minúscula, tá? Então o que nós vamos fazer? Vamos passar aqui nessa contineString a medida de mês selecionado, que é a variável ali que nós criamos, tá? Ó, mês selecionado. E vamos passar aqui a comparação que ela vai fazer, que é o quê? A nossa medida de mês do eixo, nossa variável mês eixo, ó, mês do eixo. Então, ó, vamos olhar aqui novamente. Nós estamos passando a função if. A função if ela vai verificar se dentro da constraint, né, do mês selecionado e dentro da mês eixo existe a mesma cadeia de texto. E se existir, opa, vai dar um erro aqui, ó, é porque eu cliquei aqui sem querer. E se existir, né, ou seja, se for verdadeiro isso, né, se for verdadeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui, ó, um retorno já verdadeiro. Então, ó, estamos passando a função if dentro da contineString do mês selecionado com o mês eixo. Se for verdadeiro isso, nós vamos retornar a cor destaque. E se não for verdadeiro, é só a gente retornar a cor padrão. Então, ó, cor padrão, tá? E vamos dar um Enter. Então, repare agora que vai acontecer o seguinte. Vou clicar aqui fora. Olha que legal. Dentro desse contexto, tá? Dentro desse contexto, nós estamos retornando zero aqui porque está tudo zero. Eu vou colocar 1 para a cor destaque e 0 para a cor padrão, tá? Vou colocar 1 aqui, ó, só para a gente entender. Então, ó, olha que legal. Repare que eu estou selecionando o mês de janeiro e fevereiro e está me retornando 1, porque é verdadeiro, né? Ele está analisando o contexto do eixo ali e está retornando verdadeiro. Se nós não selecionar nenhum aqui, ó, o contexto é 0, entendeu? Então, eu vou trazer aqui, ó, na decalendário, vou pegar a minha decalendário, que é o mesmo mês aqui do eixo, tá? Então, que é essa medida, que é essa coluna aqui, ó, decalendário, ó, date. Eu vou trazer essa mesma coluna dentro dessa tabela que nós acabamos de trazer aqui, ó. Vou trazer para cá, ó. Vou trazer aqui e vou deixar só o mês, tá? Então, ó, repare que eu tenho aqui a minha coluna mês. Mês selecionado, eu não tenho nenhum. Então, a cor do gráfico é 0. Porém, quando eu seleciono, ó, janeiro, ó, para janeiro é 1. E se eu seleciono agosto, para agosto também aparece 1. Então, isso está retornando uma função verdadeira. Então, agora é só a gente pegar a cor e trazer no lugar do 0 e do 1. Né? Então, vamos lá, ó, na cor do gráfico. Agora, deixa eu só pegar aqui e encontrar uma cor que eu quero destacar.
Eu vou primeiro aqui em colunas, deixa eu clicar aqui no gráfico, tá? Cliquei no gráfico, vim em colunas, apaguei aqui a fórmula e vou pegar essa cor aqui como cor padrão, que é esse azul aqui. Clico aqui, Ctrl C, venho aqui na cor do gráfico e na cor padrão, dentro de aspas duplas, eu coloco a nossa cor. Vou salvar. Agora deixa eu voltar aqui. Ó, repare que ele já trouxe o código da cor. Vou voltar aqui, vou clicar aqui e vou pegar uma outra cor. Pode ser essa cor aqui verde, né? Um verde fluorescente. E vou vir aqui em cor do gráfico e vou retornar agora, dentro de aspas duplas, essa medida, essa cor. Então, repare que aqui na coluna o efeito já está funcionando. Ó, janeiro, né, com um código diferente de cor, e agosto com outro código de cor. Tá? Agora é só nós vir no nosso gráfico aqui, em colunas, clicar em formatação condicional e passar, né, o valor do campo à medida que nós criamos aqui, que é a medida cor gráfico 2. Vamos dar um OK e voa lá. Os meses selecionados agora está com uma cor diferente. Né? Então, se a gente brincar aqui, ó, janeiro, né? Estou destacando janeiro e novembro, junho, maio, julho, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo, tá? Isso traz uma diferença aí, enorme na hora de fazer as análises, né? Claro que isso aqui é só a ponta do iceberg do que o Power BI consegue fazer, né? Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Muito obrigado!